40 horas de teologia por semana, por anos, mas não consegue saborear a Cristo como todo satisfatório. Nós não queríamos ter uma igreja que tivesse um coração grande e um cérebro pequeno, que tivesse uma paixão intensa, mas que não soubesse expressar biblicamente essa paixão, que tivesse um fogo que fosse intenso, mas não perene, que fosse uma grande chama por Jesus, mas que não tivesse continuidade. Então, nós sempre anelamos ter paixão por Jesus, que tivesse contexto para ter continuidade. E por isso doutrina e devoção. Por quê? Porque nós acreditamos que a devoção, ela deve acontecer no contexto da doutrina. Ou seja, que a paixão por Jesus, que o amor por Jesus, que a intensidade de se devotar a Jesus, ela é um valor essencial para a nossa comunidade e nós acreditamos que é um valor do cristianismo, né? Da nossa comunidade simplesmente. Nós queremos que seja um valor para você. Uma expressão que a gente gosta de usar, o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, o Senhor Jesus não revogou, não reinterpretou o Antigo Testamento, mas ele reafirmou o Antigo Testamento ao dizer que o primeiro mandamento, que é amar Deus acima de tudo, é o que está em primeiro lugar. Então, amar Deus, esse é o ponto. Nós não queremos simplesmente que a pessoa que vem estudar conosco, a pessoa que vem participar das nossas aulas, ela saia com o cérebro inchado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que se você sabe, se você conhece a palavra, mas você é arrogante, você não sabe como deveria de saber. O saber verdadeiro, ele vem a partir de um contexto do amor. O conhecer a palavra precisa promover amor e não inchaço de arrogância. Então, é para esse lado que nós queremos ir. Então, quando a gente vai pensar na palavra devoção, a palavra devoção, na forma como nós estamos usando ela aqui, ela está diretamente ligada com uma palavra grega que nós temos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que é a palavra eusebeia. Essa palavra em grego é eusebeia e em latim é pietas, ou da onde vai ter pietatis também. Né? Então, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, perceba que você tem aqui a expressão piedade. Essa expressão piedade aqui, ela corresponde ao que nós chamamos, ao que nós estamos usando aqui como devoção. Por quê? Porque nós estamos usando a palavra devoção aqui como algo que vai além do que você e eu estamos acostumados a chamar de devocional. Devoção é mais que devocional. Geralmente a gente pensa em devocional como sendo nossas orações matinais, e isso está dentro de devoção. Mas devoção é mais que devocional. Então, qual é a relação de doutrina e devoção? Você pode trocar doutrina e devoção por fé e prática, ok? Doutrina e devoção, fé e prática. A doutrina é o conteúdo do evangelho. E a devoção é o quê? É a vivência desse conteúdo no dia a dia, ok? Então, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14, diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, aqui, a fé, está falando da fé, doutrina. Ela nos educa, agora começa a devoção, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Então perceba, mais uma vez, você tem aqui, de um lado, a graça e o evangelho que promove um estilo de vida. Então, são essas duas realidades juntas. Qual é a visão, qual é o nosso coração? É a união dessas duas realidades, não é ou um ou o outro. Então, muitas pessoas querem somente a prática. E nós viemos de um contexto onde muitos queriam muita prática, mas a prática, ela é baseada numa doutrina. E muitos hoje, porque eu entendo a situação que muita gente sofre, sofrem porque tem muita doutrina errada. Sim. Querem que se ensine doutrina verdadeira, eu acho maravilhoso o tanto de jovem na internet que pede que se ensine doutrina verdadeira. Mas a questão é, se a pessoa fica brigando na internet, e até mesmo na igreja, por causa da doutrina, mas ela não toma o ensino como um elemento para si mesmo, para a mudança de si mesmo. Ou seja, se o ensino é para os outros, para ferir os outros. Isso. Ou seja, então não tem uma aplicação de piedade. Não tem uma aplicação devocional nesse sentido, não simplesmente de oração, mas a devoção. E é isso o que Tiago está querendo dizer em Tiago 1, do 22 ao 25, porque Tiago fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que ele está querendo dizer? Sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar a si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Veja, o que Tiago está falando aqui? Ele está dizendo que tem a palavra, mas tem a prática daquilo que você ouviu na palavra. Existe a doutrina e existe a devoção. E essas duas realidades precisam fazer parte da sua existência. Você não pode ser alguém que acredita que vai ser possível simplesmente ter devoção se essa devoção não tiver um conteúdo que defina ao que você tem que se devotar. Não é possível. Faz muito sentido. Mas você tem que entender que é possível você conhecer o conteúdo, mas se rebelar não querendo praticar, corresponder ao conteúdo que você está conhecendo, pensando que o simples fato de saber significa que você já está fazendo e vivendo. Ou seja, porque eu sei, eu sou. Porque eu sei, eu sou. Porque eu estou conhecendo os versículos, porque eu estou lendo os livros, eu já estou aprovado como uma pessoa obediente. Não, Tiago está dizendo, você pode talvez ser só alguém que está ouvindo, que está lendo. Lendo 40 horas, como John Piper diz, 40 horas de teologia por semana, por anos, mas não consegue saborear a Cristo como todo satisfatório. Ou seja, você conhece Ele como intelectualmente verdadeiro, mas não experimentalmente como belo. Esse é o problema. Ou seja, você não entra numa realidade onde Cristo deixa de ser um conceito teórico e passa a ser um fundamento todo satisfatório que leva a sua vida a ser transformada. Então, isso é de extrema importância. Por quê? Porque você tem que se questionar o seguinte: o que o seu estudo está gerando em você? Quando você estuda a palavra, o que é que esse estudo está gerando? Os livros que você lê, eles estão te levando a você se tornar mais piedoso? Eles estão proporcionando mais humildade, mais quebrantamento? Ou eles estão gerando mais arrogância? O que será que está acontecendo no seu coração? O resultado da doutrina está sendo devoção? E sua devoção, ela é baseada na doutrina ou ela é baseada nas suas emoções? A sua experiência com Deus, o seu desenvolvimento devocional,
a sua busca por Jesus, ela é baseada nas Escrituras ou nas suas visões?